Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal do Mago. E antes que eu me esqueça, já se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui, se você está chegando agora, clique em inscrever-se e deixe o seu like para que nós possamos ir para as principais buscas do YouTube. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que só cresce. Se você quiser falar comigo, eu já vou deixar o e-mail logo no início. Aqui está o meu e-mail, magoanael@hotmail.com. Eu só atendo através deste e-mail, tá? Então tome cuidado, porque muitas pessoas se passam pelo Mago Anael aí no YouTube e acabam te dando um outro e-mail, um outro telefone, e aí você acaba achando que está fazendo algo, ou um tratamento espiritual, ou uma consulta para uma orientação com o Mago Anael, quando na verdade é outra pessoa. Então eu venho sempre publicamente, há quase 10 anos, indicar o meu e-mail de uso pessoal, magoanael@hotmail.com. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje. Hoje eu quero falar sobre um assunto pertinente ao ocultismo, já que o nosso canal teve por bases tratar sobre toda e qualquer vertente de espiritualidade. Nós não tratamos apenas de judaísmo. Aliás, nós temos muito que aprender sobre o judaísmo. Temos muito que aprender sobre Kabbalah. Aprendemos um pouco mais a cada dia. E o nosso canal, ele abrange todas as vertentes mágicas e todas as filosofias espiritualistas. E com isso nós conseguimos agregar um maior conhecimento. Aqui, nós geralmente não temos dificuldades para acreditar. O ocultista, ele não possui cercas, ele não possui um limite de onde ele pode extrair conhecimento. Desde que tenha um conhecimento que enriqueça, amadureça, lhe traga luz, orientação, lhe traga um conhecimento que até então ele desconhecia, que seja útil para a sua vida, ele vai buscar este conhecimento onde quer que esteja, no Oriente ou no Ocidente. Então, dentro dessas culturas, nós temos a espiritualidade. Para nós falarmos do tema de hoje, que será verdugos, o que é ou o que são os verdugos? Vou colocar na tela para que você entenda. Esse termo, essa palavra, é muito utilizada dentro do ocultismo. Verdugos. Quantas vezes as pessoas falam no ocultismo que você pode estar sendo vítima de um verdugo? E eu não achei nenhum vídeo na internet que falasse sobre esse tipo de entidade espiritual. Eu não encontrei. Então eu quero trazer algo novo para você aqui no canal, que eu acho que é a função do nosso canal, que é te orientar segundo a nossa visão. Não que nós sejamos os donos da verdade. Existem muitos canais fantásticos, né? E nós queremos apenas ser um grão de areia em meio a esse vasto conhecimento que é a espiritualidade. Então vamos lá. Muito se fala que uma pessoa pode estar sendo vítima de um verdugo. Só que as pessoas não explicam para você e generalizam esta palavra como se fosse um obsessor, como se fosse um encosto,
como se fosse um quiumba, como se fosse um egum, e não explicam quais são as características dessa entidade, desse ser, ou então dessa entidade metafísica, se você assim prefere, espiritual, que, segundo as crenças ocultistas, habitam em planos astrais e podem agregar-se aos campos áuricos, energéticos, ao perispírito das pessoas. Então vamos lá. Primeiramente, para que nós do ocultismo entendamos, venhamos a entender o que significa a palavra verdugo, nós vamos ter que recorrer às raízes de onde esta doutrina, esse dogma, esse ensinamento foi proferido. Então não tem como nós não nos apegarmos ao paradigma da palavra, sendo que ela foi dita dentro de um contexto. Quando ela foi pronunciada pela primeira vez, ela foi dita dentro de um contexto. E depois ela foi utilizada por doutrinas espiritualistas. E hoje ela também faz parte do ocultismo. Então vamos lá. Primeiramente, quem pronunciou esta palavra a nível histórico pela primeira vez foi Jesus Cristo nos livros, né, dos evangelhos. Então, segundo os evangelhos, Jesus teria proferido esta palavra falando que uma pessoa poderia ser vítima de verdugos. E aqui nós vamos tratar do que é um verdugo, do que ele pode fazer, no que ele nos atrapalha, qual é a intenção desse espírito, desse ser, por que ele existe, por que ele começa a interferir na vida de algumas pessoas e qual é o contexto que está inserido a palavra verdugo. Então veja bem, para que eu fale de verdugo, eu tenho que estudar um pouco o cristianismo. Senão eu não vou entender o que é verdugo, pois a palavra verdugo foi pronunciada dentro de um caminho espiritual, que era o de Yeshua, que era justamente conhecido, que foi justamente conhecido como Jesus, né, para nós aqui brasileiros. Então vamos lá. E depois, um pouco mais para frente, muitos anos após, ele foi apropriado, esse termo foi utilizado pela doutrina kardecista. Ela foi utilizada pelos kardecianos, pelo kardecismo, que falam que não é uma religião e sim uma doutrina. Os kardecianos introduziram dentro dos seus ensinamentos, de suas sessões e de suas palestras, a palavra verdugo, fazendo referência ou alusão a este espírito que Jesus cita nos evangelhos. Correto? Então até aqui nós entendemos de onde veio a palavra. Mas qual seria a raiz deste mal? O que eles poderia fazer em nossas vidas? Você ficou curioso? Eu quero falar aqui para você, no seu ouvido, só para você. Esqueça que nós temos agora quase 240 mil pessoas nos ouvindo, e eu quero falar diretamente para você, porque você pode estar sendo vítima de um verdugo. E olha que esse espírito, essa entidade, esse ser metafísico pode estar atrapalhando a sua vida de uma forma que você nem imagina. Então vamos lá, vamos tirar o termo de dentro do fator histórico, da narrativa que foi criada em cima
deste dogma, dessa crença, dessa doutrina ou deste ensinamento, certo? Jesus disse assim, que um homem, ele obteve o perdão do rei por uma grande dívida que ele tinha para com o rei. O rei chamou aquele súdito e perdoou aquele homem da dívida que ele tinha para com o reino. E a dívida era enorme. O homem não poderia pagar, porque era um valor absurdo. O rei, então, deu o perdão da dívida para aquele homem. E quando aquele homem saiu da presença do rei, ele avistou um pobre lavrador, um homem de baixa renda, de poucas posses, que lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro. Esse homem devia um pouco de dinheiro. E esse homem, ao qual essa pessoa devia, simplesmente havia sido perdoado de uma grande fortuna ao qual ele devia para o reino. E ele não levou em conta que ele havia adquirido um perdão para uma dívida tão grande, e ele foi insensível, ele se tornou totalmente com falta de compaixão, um homem sem compaixão, um homem calculista, e quando saiu da presença do rei com a sua dívida perdoada, ele encontra um homem que lhe deve um pouquinho, muito inferior ao que ele devia para o rei. E ele manda executar aquela dívida. Ele manda que aquela dívida seja cobrada, que aquele homem seja preso, se não pagar o que lhe deve. Quando o rei descobre que a atitude deste homem foi tão desumana, ele diz assim: ah, é? Peraí, eu perdoei a dívida de milhões e ele foi incapaz de perdoar a um simples homem do campo, a um trabalhador, uma dívida ínfima, tão pequena assim? Façam o seguinte, disse o rei: peguem este homem de coração duro, e entregue este homem aos verdugos, para que haja pranto e ranger de dentes. E este homem, então, foi entregue aos verdugos. E daí veio-se a cultura de que o verdugo seria um ser espiritual, seria um ser metafísico, e na verdade tem raízes tanto materiais quanto espirituais no termo verdugo. E eu quero que você compreenda melhor o que ele significa, por exemplo, para o Kardec. Na época, quando Jesus proferiu isso, quando Yeshua proferiu isso, ele estava falando que o rei mandou que aquele homem fosse entregue aos verdugos. Os verdugos, eles eram homens extremamente hábeis, habilidosos na arte de torturar. Eles eram carrascos, eles eram torturadores a serviço do rei, a serviço do império. Então, verdugo era um torturador. O verdugo era um carrasco. Era uma pessoa que sabia produzir as dores mais profundas dentro do corpo de um ser humano. Ele sabia onde doía, ele sabia como castigar, ele sabia os pontos fracos e ele judiava da pessoa que era entregue na mão dele. Ele era um carrasco, ele era um torturador. Certo? Este é o sentido físico, material, histórico
histórico da parábola que Cristo teria dito. Ok? Hoje, o Kardec se apropria desse termo e nós, ocultistas, muitas vezes falamos que várias pessoas estão sendo vítimas de verdugos. E onde se encaixa, então, as pessoas que estão sendo vítimas de verdugos? Agora, não mais torturadores físicos, mas sim torturadores espirituais. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que possuem um coração duro, pessoas que são insensíveis às outras, pessoas que se fecham no seu próprio mundo e querem exigir do outro coisas das quais elas já passaram e já foram até perdoadas. Então, existe um gatilho, segundo o kardecismo e segundo a visão ocultista, tá? Que abre um precedente, abre um link, cria um link, abre um processo de legalidade, de direito espiritual, para que o verdugo atue na vida da pessoa agora no plano astral. Então, assim, espiritualmente, os verdugos seriam espíritos, como se fossem uma espécie de obsessores, uma espécie de quiumbas, de eguns, encostos, asteiros, chame como você quiser, existem várias nomenclaturas, que seriam peritos, ou que são peritos, em fazer uma pessoa sofrer. Qual é a moral disso tudo? Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que são rancorosas, pessoas que não possuem um bom coração, pessoas que tiveram dívidas perdoadas, pessoas que obtiveram o perdão para as suas falhas, as suas imperfeições, mas não conseguem perdoar a imperfeição do seu próximo, a imperfeição do seu irmão, a imperfeição da sua irmã. Ele não consegue perdoar, ele quer o perdão para os erros que ele cometeu na sua vida, para os seus desvios, talvez até de caráter. E muitas vezes a graça divina, segundo a Torá, Deus é a bondade infinita, né? Hashem seria o nome, assim, um dos nomes que se chama Deus, né? Hashem, Adonai, Yahvé, e aí vai. Mas ele seria a bondade infinita. Então muitas vezes nós somos perdoados pela bondade infinita de Deus, pelos erros que nós cometemos em nossas vidas. Quando nós nos humilhamos, quando nós pedimos perdão, quando nós nos retratamos, quando nós voltamos atrás, quando nós corrigimos os nossos passos, quando nós corrigimos as nossas atitudes, então nós temos da parte do Eterno uma certa garantia de que aqueles que se arrependem e mudam de caminho, mudam de rumo, a palavra arrependimento significa justamente isso, mudar de caminho, mudar de rumo, mudar de direção. Quando a pessoa muda, ela pode sim obter o perdão das suas dívidas espirituais. Ok? Só que ela também tem que estar disposta a perdoar as outras pessoas que estão devendo para ela. Às vezes não é dinheiro, mas são pessoas que falharam, são pessoas que também a magoaram, também foram erradas com ela, também a entristeceram, pisaram na bola, cometeram, fizeram atos dos quais a ofendeu,
Mas como ela é uma pessoa perdoada, ela se torna também um perdoador, uma pessoa perdoadora. Ela libera também o perdão para aquela pessoa que errou contra ela. Quando ela não libera o perdão, aqui que está o pulo do gato. Quando ela não libera o perdão, quando ela não perdoa o mal que lhe fizeram, quando ela não está disposta a engolir esse sapo, a perdoar a dívida. A palavra perdoar ali é muito perdoou, esqueceu, não te cobro mais, não quero falar mais sobre esse assunto, zeramos, começamos do zero. Perdão está estabelecido e você não me deve nada e eu também não devo nada diante de Deus. A partir daquele momento que a pessoa foi perdoada e perdoou a outra, ela é uma pessoa livre. Ela jamais vai cair na mão de um espírito que é classificado como um verdugo. Ela vai ser uma pessoa que vai ter uma vida melhor. Agora, porém, se ela quer o perdão espiritual, se ela quer se corrigir espiritualmente, se ela quer ter um novo andar, um novo caminhar, um novo caminho, mas ela é incapaz de perdoar as outras pessoas que também erraram com ela, e ela guarda esta mágoa no coração, ela guarda esse rancor no coração, ela guarda essa vontade de que o outro se dê mal, ela guarda a vontade de que a pessoa morra, sofra, fique pobre ou tenha alguma dificuldade na vida. Se ela não perdoou, se ela tem um coração rancoroso, magoado, incapaz de perdoar seu irmão e a sua irmã, ela está abrindo precedentes, protocolos, ela está criando links e ela está dando legalidade para que se aproxime dela, junto ao seu corpo espiritual e físico, espíritos que são peritos em torturar, espíritos que são peritos em produzir dor, em gerar sofrimento, em gerar desconforto, em gerar tormento. Então hoje muitas pessoas estão sofrendo, estão atormentadas, estão com insônia, possuem uma qualidade de vida abaixo da média, estão sendo torturadas na mão desses espíritos trevosos, dessas entidades ruins, vamos dizer assim, dessas energias maléficas, que são peritos em uma só coisa: torturar, machucar, magoar, deixar sofrendo, deixar atormentada, com prantos e ranger de dente. Muitas pessoas que não conseguem liberar o perdão, que não conseguem perdoar as pessoas que erraram para com ela, elas são entregues nas mãos de verdugos, de espíritos que são especialistas em tortura. São carrascos do plano astral. São carrascos espirituais. Sabem onde está o teu ponto fraco. E por isso você está, de repente, pode estar passando por uma depressão, que não, esta depressão não possui origem física, e sim espiritual, que começou no teu campo espiritual e depois migrou para o teu campo físico. Você pode começar a ser uma pessoa triste, melancólica, colérica, depressiva, totalmente torturada, massacrada, dia e noite e dia, 24 horas, por esses tipos de energias negativas, porque você é incapaz
de perdoar o outro que de repente falou mal de você, de repente teve uma opinião contrária, de repente não segue a mesma filosofia que você, ou de repente te deu algum prejuízo, até mesmo financeiro, prejuízo espiritual, prejuízo físico, algum tipo de prejuízo, e você se recusa a perdoar. Então, quando você se recusa a perdoar o outro, você está dando legalidade, direito, para que dentro do plano astral, esse tipo de espírito, que seriam os verdugos, se aproximem da sua alma e deixem você aflito. Se aproximem do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, e causem um processo de tortura, um processo de sofrimento. E então, para que você se veja livre desses espíritos que são especialistas em torturar, qual é o remédio? É simplesmente perdoar as pessoas que agiram mal contra você. Muitos vão errar com você. Muitas pessoas já erraram com você, algumas podem estar errando e outras ainda vão errar com você. O ser humano, ele é falível. O ser humano, ele é imperfeito. O ser humano possui a sua alma animal muito aflorada e, na maioria das vezes, a grande parte da população ouve a sua alma animal. Ouve a sua alma animal, seus instintos mais antigos, mais primitivos, e acaba ofendendo outras pessoas, magoando outras pessoas. Então, nós somos alvos disso o tempo todo. Qualquer pessoa pode passar por uma traição, qualquer pessoa pode passar por um apropriamento errado de algo que é seu. As pessoas podem se apropriar de algo econômico seu, de algo financeiro. Você pode ter um prejuízo, você pode ter um prejuízo familiar, você pode ser vítima de fofocas, você pode ser vítima de línguas maldizentes, você pode ser vítima de difamação, você pode ser vítima de tudo isso. E se você não estiver disposto e disposta a perdoar essas pessoas, por mais difícil que pareça, você vai estar se distanciando da luz e se aproximando das trevas. E você vai estar abrindo portas, precedentes, você vai estar abrindo legalidade para que os verdugos comecem o seu trabalho, ao qual eles são peritos, que é de torturar, atormentar, causar sofrimento, tristeza, dor, ranger de dentes, prantos, e talvez você não entenda por que você trouxe isso para a sua vida. Eis aqui uma das explicações, uma das possibilidades dentro do ocultismo para a palavra verdugo, dentro do kardecismo para a palavra verdugo e dentro também do cristianismo para a palavra verdugo, já que essa palavra se encontra nas 3 filosofias. Tá bom? Fica aqui para você um conselho. Eis aqui um homem que sabe o que é ser injustiçado muitas vezes vítima de línguas maldizentes, muitas vezes vítimas de más atitudes, porque existem adversários que são desleais e lutam para o seu mal, e eles tentam fazer isso ou na magia ou na língua, e hoje no poder dos dedinhos digitando na internet. Não é? Eis aqui um homem que pode falar para vocês que eu tenho que exercitar esse meu lado todos os dias. Eu tenho que praticar isso todos os dias.
É fácil? Não. Eu não vou ser hipócrita falar para você que é fácil. Porque quando você gosta de uma pessoa, você não quer que aquela pessoa te decepcione. Você tem expectativas em cima daquela pessoa, o que é errado. Nós não deveríamos ter expectativas em cima de ninguém. Mas nós temos. Nós acabamos criando expectativas. Nós acabamos criando afinidades, carinho. Nós acabamos criando amizades. E quando isso tudo se volta contra nós, não é fácil perdoar. Não é fácil liberar o perdão. Mas é uma armadilha que está sendo criada no plano astral se você não perdoar. Então, eu falo por experiência própria. Já perdoei muitas pessoas no passado, tenho perdoado muitas pessoas do presente e vou ter que exercitar esse hábito do perdão no futuro. Que Deus me ajude a perdoar, porque quando eu não perdoo, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Então eu estou fazendo algo que está contaminando a minha alma. A própria palavra diz, olha, mágoa é uma má água, é uma água parada, fétida, é uma água que não serve não é potável, ela não é pura, ela não é boa para o consumo. Ela é uma má água, uma água amarga, que dentro da alma produz sérios prejuízos para a nossa vida. Então, estou aqui falando para você, não vai ser fácil, mas nós temos que perdoar. Para o nosso próprio bem, nós temos que esquecer, nós temos que perdoar, nós temos que liberar o perdão para essas pessoas que de repente falaram mal de você, te denegriram, tentaram te prejudicar de alguma forma, tentaram fazer até magias contra você, cometeram a fofoca, cometeram a maledicência, o egoísmo. Você tem que perdoar. Nós precisamos perdoar para que nós não atraiamos na nossa vida os verdugos, para que nós não atraiamos na nossa vida esse tipo de entidades espirituais que vão nos massacrar, que irão nos atormentar, irão nos manter em tormento, porque eles são peritos em torturas, eles são peritos em castigar, eles são peritos em causar dor, e eles conhecem os meus pontos fracos, os seus pontos fracos, e é justamente aí que eles vão pegar pesado se nós não liberarmos o perdão para aqueles que nos magoaram. Lembrando que nós também erramos. E se nós queremos que o sagrado nos perdoe, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão dos nossos erros, que muitas vezes nós cometemos ou por imaturidade, ou por ansiedade, ou por acessos de raiva. Muitas vezes a gente acaba saindo do controle e deixando que as emoções falem mais alto do que a razão. A gente acabamos também magoando outras pessoas. Então nós também erramos. Nós somos seres imperfeitos. E se nós queremos o perdão do sagrado, estar em consagração com os seres de luz, com a emanação de luz, com a bondade divina, infinita, se nós quisermos fazer parte dessa emanação que nos leva para frente, nós precisamos perdoar também. Não é só pedir perdão. Não é só clamar a Deus e falar, ó Deus, me perdoa porque eu errei. Não. Você tem que pedir perdão,
mas você também tem que ser um perdoador. Você precisa perdoar as pessoas que te devem, de alguma forma. Ficaram devendo respeito a você? Perdoa. Ficaram devendo dinheiro para você e não tem condições de pagar? Perdoa. Ficaram devendo amizade? Foram desleais? Não foram corretas? Foram injustas com você? Perdoe. Você também foi injusto com alguém, em algum momento da sua vida, às vezes até sem saber. Até sem saber você foi injusto. Perdoa. Você teve algum prejuízo em alguma área da sua vida? Libere o perdão, para que os espíritos que se chamam verdugos, ou são intitulados com esse termo, não venham castigar você, atormentar você. É tão bom você poder colocar a cabeça no seu travesseiro e ter uma ótima noite de sono. É tão bom você poder dormir. É tão bom você poder sair na rua. É tão bom você poder ter amigos. É tão bom você poder ter paz no momento que você está buscando o sagrado. Não deixe que a mágoa venha atrair para a tua vida, né? Esses seres terríveis que vão te torturar, vão te perturbar, vão roubar a tua paz, vão tirar a alegria do seu coração, vão te causar sofrimento, angústia, dor, prantos e ranger de dente. Para que você quer isso na tua vida? A mágoa é um veneno que te mata primeiro. A mágoa primeiramente mata você. Você às vezes está magoado com alguém ou com alguma pessoa que discordou de você em algum momento, ou que fez algo que você censurou e não achou certo, mas você, quando não libera esse perdão para a pessoa, você está se envenenando com o veneno da mágoa. E isso não vai te fazer bem. Isso vai trazer pranto, ranger de dente e espíritos perturbadores. Espíritos que vão causar dor em você, insônia, depressão, melancolia. Tudo isso, esses espíritos são peritos. Então vai aqui um conselho de um homem comum, vai aqui um conselho de uma pessoa que precisou um dia de perdão e também soube perdoar. E oro a Deus para que Ele continue me dando muita paciência para perdoar. Pois aquele que não perdoa só estará fazendo mal a si mesmo e a mais ninguém. Tá ok, pessoal? Lembrando mais uma vez que se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você não deixou o like, dê o joinha se esse vídeo te agradou, se te trouxe um conhecimento que você não sabia. Se você gostou, deixe um like para que nós possamos saber. Deixe um comentário no campo de comentários aí. Coloque ali o seu comentário, o que você achou do vídeo, se foi instrutivo, se você quer mais vídeos como esse, para que nós possamos estar trazendo aqui no canal. E para você ser notificado, você tem que se inscrever e clicar na sinetinha ao lado para receber todas as notificações do nosso canal. E se você quiser falar comigo, aqui está o meu e-mail. Se você quiser uma consulta, uma orientação, uma consultoria personalizada, se você quiser uma direção, eu estou aqui para lhe ajudar sua família, ou pelo menos arregaçar as mangas e te dar uma orientação, sempre pautada na ética, na luz, sem ficar fazendo falsas promessas e sempre com os pés no chão, sabendo que nem tudo se resolve com a espiritualidade, com magia, mas muita coisa poderia estar sendo resolvida
por espiritualidade, por magia. E muitas pessoas estão deixando a vida passar debaixo de sofrimento, simplesmente porque são materialistas e ficam ignorando os sinais espirituais, ficam ignorando a presença de seres espirituais que estão fechando os caminhos para ela, e ela não está se dando conta disso, porque ela só acredita naquilo que a ciência pode provar. Infelizmente, nós ainda vivemos num mundo em que muitas pessoas não acreditam na espiritualidade, não acreditam nos seres metafísicos, não acreditam no espiritual e só acreditam naquilo que a ciência pode provar. Um grande pensador disse um dia: não é porque eu não entendo que aquilo não existe. Não é porque você não entende matemática que matemática não existe. Não é porque você não entende os preceitos de Adonai que Adonai não existe. E os seus preceitos também não. Não é porque você não entende o espiritual que ele não existe. Então, muitas vezes, pelo fato de você não entender, você passa a não acreditar. E nós estamos lidando aqui com conhecimentos que são milenares e são muito grandes para a compreensão da mente humana. Quando a gente está falando de espiritualidade, gente, nós estamos falando de algo muito grande, de algo que excede ao conhecimento humano, a lógica humana. O espiritual, o divino, o sagrado, ele não vai se encaixar na tua cabecinha. Ele é muito mais amplo. Então nós vamos ter uma compreensão de uma parte da espiritualidade. Nós vamos ter conhecimento e compreensão de uma parte como o sagrado se manifesta. Mas jamais nós seremos aquela mente privilegiada que possui todos os conhecimentos do mundo, toda a sabedoria divina, toda a sabedoria do eterno, toda a sabedoria do sagrado. Longe disso. Mas cada dia nós aprendemos um pouco mais, cada dia nós brilhamos um pouco mais, iluminamos os cômodos vazios e escuros da nossa alma e preenchemos com partículas de luz divina. Tá ok? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like para que esse vídeo não fique muito grande, já ficou fora do comum. Vou deixar para que você opine no campo de comentários. Shalom Adonai, bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Um grande abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia.